Vamos falar aqui novamente da escala 6 por 1, aliás, o fim da escala 6 por 1, que ganhou uma grande adesão, tem partidos conservadores, partidos mesmo, e pessoas, políticos conservadores a favor da causa. Quer dizer, dispostos a debater o tema. É diferente de você ser a favor. Seria 4 por 3? 5 por 2? Como seria feito? Cresceu também agora um movimento sobre o valor dos tributos, né? É aplicável essa redução com o valor dos tributos que as empresas pagam? É uma pergunta. Mas vem cá, as empresas pagam impostos altíssimos e a população também. Mas veja, é uma questão que a gente tem que analisar. As empresas, sim, pagam grande quantidade em impostos, mas quanto desses impostos as empresas conseguem transferir para o consumidor final? No frigir dos ovos, não seria o consumidor final que estaria pagando por esses impostos? O que seria responsável pelo que chamamos de carestia no Brasil? Isto é, os produtos aqui são bem mais caros que em outros países, né? E a culpa seria qual? Dos impostos. Mas veja, se os empresários pagam esses impostos diretamente e não transfere, não deveria haver essa carestia. E quando nós falamos que o trabalhador desembolsa 5 meses de seus rendimentos para pagar impostos, quando nós falamos de proletariado, nós estamos falando de consumo. Os trabalhadores pagam sobre consumo, né? Quem ganha salário baixo, 2, 3 salários mínimos, paga na maioria das vezes impostos que vêm embutidos nos produtos, né? E não pagam necessariamente o imposto diretamente ao governo, né? Então, assim, o quanto que as empresas perdem efetivamente? Aí você poderia dizer, e aí sim, aí é uma outra questão. Olha, com menor carga tributária, nós teríamos, consequentemente, um menor valor nos produtos. Isto é, o que eu chamei e o que chamam de carestia seria reduzido, nós teríamos a redução nos preços, consequentemente, mais consumo. Se aumenta o consumo, aumenta o lucro de quem produz, porque pela escala, né? Você aumenta esse produto, você aumenta a geração de empregos, consequentemente você já pode, de duas uma, ou reduzir a carga horária ou aumentar o salário. Porque, gente, vamos pensar de modo pragmático. O salário a mão de obra, ou seja, o proletariado que vende a sua mão de obra, ele está vendendo uma mercadoria como qualquer outra, que é regida pela lei da procura e da oferta. Portanto, se há uma grande oferta de mão de obra, evidente que o custo, o valor dela deverá ser mais baixo. Ao passo que se ela for em menor quantidade, sim, aí haverá um aumento. Por que acontece inflação? Porque há um número maior de pessoas querendo comprar do que mercadorias disponíveis à venda. Com isso há inflação. Então isso acontece exatamente com
a mão de obra, consequentemente o salário. Então, o salário ele é regido pela lei da procura e da oferta, né? Por mais que a gente pense, olha, o salário, né, ele deveria atender às necessidades de uma família, ou ao menos de uma pessoa, o salário mínimo, etc e tal, porque isso é fundamental e blá blá blá, tudo isso. No fim das contas, a gente tem que entender que o que vale é a lei de mercado, né? Então seria dessa maneira, ponto final. Seria não, é dessa maneira, não seria, é. Portanto, se aprovado, né, essa PEC da redução da jornada de trabalho, né, de 44 para 36 horas, que seja de 6 por 1 a 5 por 2 ou 4 por 3, não faz tanta diferença. Não faz diferença no que eu vou dizer. Precisará de um tempo de adaptação, ou seja, uma fase de transição. Não será possível que faça hoje, comece a valer amanhã e já implemente de imediato para todos os setores. É preciso pensar na transição. Sem transição, teremos grandes sortilégios se fizermos essa mudança. E para encerrar, vejam, estar disposto a debater o assunto não significa ser favorável a ele. E não significa que vai aprovar exatamente como está. Porque, de repente, podemos ter uma divergência. Olha, eu penso que não dá para reduzir para 36, talvez para 38, para 40, não 4 por 3, 5 por 2. Que tal, né? Então, eu já disse isso ontem, tornou-se um pouco repetitivo, mas é preciso pensar nisso. Mas é preciso pensar, sobretudo, na forma como será implementado. De uma vez, de imediato, não será possível. Lembrando que se isso for aprovado, se essa PEC for aprovada, porque não é fácil, é preciso de 3/5 das duas casas legislativas em duas votações distintas. É muita coisa e são muitos interesses envolvidos também, que fique claro.